Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no templo da Igreja Batista de Dira. Hoje é sábado, dia 30 de maio. Mais um vídeo, enquanto não podemos celebrar os nossos cultos aqui no templo do Senhor. Mais um vídeo para ser levado, às nossas vidas. O Senhor desça, com a sua unção. E não só quando vou compartilhar, mas principalmente quando nós formos estar vendo, assistindo, recebermos uma porção do alto, Antes de começar a palavra propriamente dita, uma correção do vídeo passado. Eu tenho feito algumas ao longo desses vídeos, porque às vezes eu troco nome, lugar, coisas da idade. Um dia é bem possível que vocês lembrem disso, coisas da idade. Eu falei que Josué estava para atravessar o Jordão e entrar no Egito. Jamais entraria no Egito atravessando o Jordão. Foi um erro aí de países, de rio, mas está corrigido. Atravessou ali o Jordão para entrar na terra prometida, Canaã. Depois veio a ser a Palestina, hoje é Israel. Ali como foi trabalhado nesse tema na semana passada. Essa primeira correção. A outra é que lá do Brasil, meu irmão, a própria irmã Cíntia, que cuida dessa área nossa de vídeos, de gravação, relatou que o vídeo ficou um pouco escuro, aconselhando-me a sempre eu estar de frente para a janela. E hoje estou não só de frente, como de pé também. Aqui está o púlpito, que eu uso normalmente embaixo daquele telão ali no fundo. E hoje eu vou fazer essa gravação em pé, para ir já me preparando, que eu creio em nome de Jesus que lá para metade do próximo mês de junho nós já possamos estar novamente aqui na casa do Senhor com o corpo de Cristo. Então hoje eu quero compartilhar sobre uma figura também logo do início, dos patriarcas, Esaú. Ele não é tão, vamos dizer assim, famoso, como os outros que nós viemos falando nesses últimos dias, mas há lições para as nossas vidas, Antes de falar sobre Esaú, eu queria dizer que na próxima quarta-feira eu vou estar presidindo um funeral ali no crematório de Wotton. É uma família aqui de Dina, não é desta igreja, mas me pediram para fazer esse serviço no funeral de uma pessoa da família. Não morreu com o vírus, é uma senhora de idade, morreu pela idade, pela velhice e as complicações físicas. E eu vou, mesmo não sendo da igreja, mas eu vou porque é a obra de Deus. Então que o Senhor me dê a palavra certa também na quarta-feira para estar ministrando, não só pelo funeral em si, mas também as pessoas que ali estiverem presentes e possam compreender um pouco mais do que Deus quer para as suas vidas. Amém? Então você que está na sua casa, tem a sua Bíblia aí do lado, ou a Bíblia mesmo propriamente dita, ou o seu mobile, seu telefone celular, ou algum outro aparelho que possa estar. Em Gênesis, porque fala dos patriarcas. Eu vou começar pelo capítulo 25 de Gênesis. Vou falar de Esaú, que é irmão de Jacó. Jacó já falamos. Mas o pai deles é Isaac, filho de Abraão. Falamos de Abraão, mas não falamos de Isaac. Mas vamos ver, para chegar em Esaú, como começou tudo, Isaac é o filho da promessa. Ele estava no estrangeiro quando ele nasce, com os pais já bem velhinhos. E Abraão manda buscar a mulher para Isaac, uma mulher na terra da parentela dele. E o servo dele, que vai lá, obtém sucesso nessa empreitada e traz a que viria a ser a mulher de Isaac, e é Rebeca. E ela vem e casa-se, com Abraão, ele tinha 40 anos de idade quando ele se casou, Aquele tempo se vivia mais, não sei se por causa disso, casava um pouco antes ou um pouco depois, isso também não tem nenhuma importância. Mas ele casa com Rebeca. E uma característica dela, e também muitas outras mulheres especiais que são relatadas na Bíblia, é que ela era estéril. Ela era estéril. Então, no capítulo 25, vai ter a descendência de Isaac. Eu gostaria de ler alguns versículos para conhecermos dessa história,
capítulo 25 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, diz a partir do verso 19. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, porque eu vivo? E consultou o Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos nos seus ventres. E saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, e por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, e segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Então essa é a introdução, né? Isaque casa, tem 40 anos, só 20 anos depois, e à custa de muita oração, creio que a Bíblia não fala da oração dele, mas não fala da mãe, a mãe principalmente, porque era uma vergonha, um opróbrio, né, como ele chama, era uma vergonha a mulher não ter filhos, né? Então vem gêmeos. Sai Esaú primeiro, meio cabeludo, diz a palavra de Deus, né? E depois sai Jacó. Jacó já sai segurando no pé do irmão, no calcanhar, diz a palavra de Deus, né? O nome de Jacó, ele é semelhante a uma palavra, um verbo, salvo engano, de Israel, né? Que significa engano, né? Que significa engano, né? Então, muita gente usa isso daí, o nome em si não significa, mas tem uma pronúncia muito semelhante com algum verbo, alguma coisa assim. Eu não sou teólogo, eu deixo sempre isso bem claro, né? Eu gosto de trazer as histórias do Senhor, da Santa Palavra de Deus para o nosso dia a dia, para o nosso crescimento espiritual, né? Para que todos possamos estar caminhando junto, né? Outra coisa que eu esqueci de falar, né? O pastor torcedor, né? Esse é o time que eu gosto aqui da Inglaterra, o Manchester City, tá? As outras camisas são parte de uma coleção. Então, mais uma vez, estamos aqui porque podemos, né, nesse tipo de gravação, fazer dessa maneira. Então, nascem os dois, Esaú e nasce Jacó. Esaú, que nasceu primeiro, é o primogênito. E o primogênito tinha uma importância muito grande, porque ele recebia, vamos dizer assim, a porção dobrada de tudo. Inclusive, no final da vida dos seus pais, o primogênito recebia mais que os irmãos, era uma porção dobrada da herança do pai. E aconteceria a mesma coisa com Esaú, se ele não tivesse tropeçado na vida dele, né? Se ele não tivesse tropeçado na vida dele. O verso 27 desse mesmo capítulo 25 diz assim, cresceram os meninos, Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Vamos dar uma paradinha aqui, eu até já ministrei isso para famílias, para pais. São 2 filhos, né? São gêmeos, mas isso acontece com famílias de mais filhos e não necessariamente gêmeos, né? Há sempre, às vezes, uma predileção por um ou por outro. Não é que o pai e a mãe não amem os filhos da mesma maneira, amam, mas existe uma predileção, e isso é normal. Muitas vezes há briga de casal por causa disso. Às vezes o pai protege mais o filho, a mãe protege mais a filha. Há um desequilíbrio, mas a harmonia não fala na falta de amor, tanto do pai como da mãe, pelo filho ou pela filha. Mas pode ter preferência. Aqui o texto está falando muito claro. Isaque amava Esaú. Por quê? Porque Esaú era um caçador, diz a palavra de Deus, e trazia os frutos, né, os animais que ele caçava e preparava para o pai, e o pai gostava, né? E Jacó já era uma pessoa mais pacata, vivia, vamos dizer assim, em tendas, né, era caseiro, e a mãe gostava dele por causa disso. E também porque Esaú, ele buscou mulheres naquele local, e não da família, não da parentela, como era o hábito. Como Abraão fez com Isaque, mandou buscar a mulher para
Isaac, Raquel, né? Então Raquel se aborreceu porque ele casou com duas mulheres que não eram da parentela, não eram do meio deles, né? Então isso também aborrecia a mãe, né? A Rebeca, né? Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorrecido, ou seja, cansado, veio do campo Esaú. E lhe disse: peço que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, né? Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E ele respondeu: estou pronto de morrer, para que me aproveitará o direito de primogenitura? Para quê, né? Então Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O último versículo do capítulo 25 de Gênesis. Ele desprezou o que a lei, a cultura, o costume reservava ao primogênito. Ele não deu importância a ser o primogênito dos gêmeos mesmo, né? Sendo nascidos quase que na mesma hora, mas ele nasceu primeiro e ele tinha esse direito. Tinha fome. E porque estava com fome, desprezou essa primogenitura. Às vezes nós temos no nosso dia a dia tantas coisas boas e desprezamos. Às vezes nós temos na nossa vida tantas boas oportunidades e não lhe damos chances de prosperar. Foi o que fez Esaú. Tinha primogenitura, mas não deu valor a ela, porque estava com fome, sentiu o cheiro da comida, viu a comida ali preparada por seu irmão. Ele não deu importância a algo que era especial na vida dele. E vai pagar um preço por causa disso, porque muitas vezes, por não darmos importância ao que devemos dar, nós terminamos pagando um preço. Deus permite que nós paguemos um preço por isso daí, né? Então, esse erro de Esaú, ele só se concretizou também porque Jacó errou. Nós temos que reconhecer que Jacó também era um conhecedor da lei, do costume e da cultura. Ele não deveria ter se aproveitado daquela situação de ter uma comida pronta, saborosa, diz a palavra de Deus, e aceitado que o irmão vendesse a sua primogenitura, passasse para ele. Então ele negociou com algo que não deveria negociar. Eu também vejo que da parte dele houve falha. Muitas vezes nós falhamos como Jacó, nós falhamos como Esaú. Fazemos as coisas independente, à parte do que a lógica seria não fazer. E principalmente se não é de acordo e com a vontade de Deus para as nossas vidas. Então houve um erro duplo. Maior o de Esaú, eu posso concordar, porque o direito era dele e ele vende, ele troca por aquela comida, né? Então a história, a partir daí, no capítulo 26 e 27, volta a falar mais de Isaac. Tudo que Isaac fez, prosperou, também se tornou muito próspero. Então toda aquela geração foi assim: Abraão prosperou, Isaac prosperou. Nós vamos ver no final, Jacó prosperou, né? Nós vamos ver no final da parte aqui que cabe a Esaú, né? Então Esaú ia ter que pagar um preço por isso daí. Às vezes não compreendemos como nos acontece alguma coisa. Esaú talvez não compreendeu naquele momento em que cedeu a primogenitura dele em troca daquela comida. Mas ele pagou um preço por isso daí, né? Os pais costumavam, no final da sua vida, abençoar os filhos. E era algo tão mais importante, tão muito importante, vamos dizer assim, que valia como uma regra se concretizar. E eles davam, assim, um valor muito grande, porque normalmente as palavras do pai, a bênção do pai, fazia a prosperidade continuar com o filho, que era do pai passa a ser do filho. Então isso era muito importante na cultura daquela época, né? A gente fala sempre aqui no nosso dia a dia, nós temos que abençoar sempre os filhos. Eu peço aos papais e às mamães que quando for corrigir o filho, não use a mão. Pegue um cinto, pegue um chinelo, mas não use a mão é para abençoar. Então,
nós temos essa intimidade de Deus para trazer essa bênção de Deus na nossa vida, passá-la para os nossos filhos. Tanto que o primeiro que fazemos é apresentá-lo à igreja, consagrá-lo diante de Deus. Isso é uma responsabilidade nossa, né? Então, a velhice chega a Isaac também, né? Ele já teve o filho já, né? Os gêmeos com 60 anos de idade, né? Eles vão para 20, 30 para poderem se casar, né? Mudar e casar. Então, ele já estava se aproximando dos 100 anos de idade, né? Então, o pai, Isaac, pede para Esaú fazer mais uma caçada, caçar e ir ao campo caçar mais algum animal, trazer, preparar para ele abençoá-lo. A mãe ouve essa conversa, mas ela preferia Jacó, como o pai preferia Esaú por causa das caças, da comida, etc., né? Outros fatores, isso não vem ao caso, né? Então, a mãe ouve o pai instruindo Esaú para ir caçar e preparar uma comida com ele, chama Jacó e fala, olha, vamos fazer do nosso jeito. E prepara um carneiro, né? E cozinha, cozinhava muito bem. E Jacó fica com medo, mas Esaú é peludo, né? Lembra-se, né? No começo lá do parto deles, né? Esaú é peludo, meu pai vai descobrir, ele já estava muito velho, já inclusive estava cego. Então, como é que vai fazer? E ela faz o jeitinho, né? A gente fala que no Brasil, que o brasileiro tem muito jeitinho, né? Mas aqui também na história aparece o jeitinho. O que é que ela faz? Ela pega das peles dos dois animais, se eu não me engano, um ou dois que são mortos para fazer a comida, e põe assim debaixo da roupa, né? Um pouco assim nas mãos, né? Do Jacó, para que se o pai fosse apalpá-lo, vesse que ele tinha pelo, né? E também dá uma roupa, que é de Esaú, né? Que tem o cheiro dele, né? E estava guardado na casa, dá para que Jacó vista essa roupa na hora que for dar comida. Prepara a comida e leva e entra. E fala, olha pai, já estou aqui. Ele, quem é você? Ele falou, eu sou Esaú. Eu preparei a comida que você pediu. Ele falou, mas a voz é de Jacó. Ele estava cego, mas não estava surdo, né? Então ele pede para chegar perto, cheira, né? Apalpa assim um pouco tal, e acha que é, né? E ele dá a bênção, que seria de Esaú, ele dá a bênção para Jacó. E diz assim a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 27, a partir do verso 26. Diz assim, então lhe disse Isaque, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse, Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Eis que o cheiro do meu filho, isso é um pouco antes, ainda no capítulo 27, eu pulei. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Verso 28, Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Sê senhor dos teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Ele dá essa bênção para Jacó achando que era Esaú. Mas é gozado, né? Que se você vê aqui nas entrelinhas dessa bênção, aconteceu com Jacó e, vamos dizer assim, sua multidão de filhos. Ele teve 12, pelo menos, homens relatados na palavra de Deus, né? Então, mas não era Esaú. Ele sente o cheiro da roupa, ele apalpa, mas não era. Quer dizer, Jacó, mais uma vez, ele enganou o irmão, pegou a primogenitura com aquela comida, estou falando enganar por causa do que significa, né, um pouco a palavra, né, parecida com o nome de Jacó, a pronúncia. E agora engana o pai para receber essa bênção espetacular. Um tempo depois, chega Esaú com a sua caça, prepara e leva para o pai. E fala, olha pai, estou aqui, trouxe a caça. Ele pergunta, então quem foi que me trouxe a comida antes? E se descobre que houve, né, esse erro, essa troca de bênção, né, que a bênção foi dada não para o primogênito, mas para o segundo. E bênção dada, meu irmão, minha irmã, é dada, né? Esaú se aborrece muito, mas chora, pede para o pai, me abençoa a si mesmo, será que o senhor só tem uma bênção? Me dá algo mais, eu preciso de algo mais.
né? Eu já perdi a primogenitura, só podia ter sido ele mesmo. Ele já me roubou a primogenitura e agora me rouba a bênção do meu pai. Me abençoa, pai, me abençoa. E Jacó, e Isaac, perdão, Isaac transmite essa bênção para ele. Está no capítulo ainda 27, mas no verso 39. E diz assim: então respondeu Isaac, o seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada, e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Então, ao contrário de Jacó, a bênção que ele fala, né? A profecia que ele dá para Esaú não é boa. Fala que vai viver em lugares áridos, fala que não vai ter a chuva, né? Fala que vai viver da espada e vai servir ao irmão. Quer dizer, ele, o primogênito, estava se sentindo assim no fundo do poço, porque por dois erros, né, que um ele participou diretamente e o outro não, ele perdeu tudo aquilo que ele poderia ter até o resto da sua vida, né? Mas a última parte do versículo fala assim: quando te libertares, ou seja, quando deixares de ser como você é. Então nós precisamos nos libertar de coisas do passado. Às vezes nós temos irmãos e irmãs, não só aqui na nossa congregação, mas no nosso meio, amigos, parentes, familiares de outras igrejas, que estão ali, estão buscando o Senhor, mas ainda estão presos a coisas antigas, a coisas que não deveria mais estar carregando. São julgos, porque o verso termina assim: quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz, ou seja, você vai jogar fora tudo aquilo que tu carrega inutilmente. Quantas vezes nós deixamos de perdoar, fica aquele rancor no nosso coração, dá até doença, adoece, maltrata o próprio corpo físico, a própria saúde pública. Hoje já reconhece que a falta de perdão adoece. Quantas pessoas estão adoecendo por causa disso? Não conseguem se livrar de coisas passadas, às vezes práticas que não são as melhores. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos, e às vezes nós mesmos, eu e você. Por que não? Nós não somos imunes, nós não estamos acima do bem e do mal, nós somos limitados, nós somos pessoas que podemos tropeçar e pecar. Claro que sim. Nós temos o Espírito Santo, é verdade. E ele nos indica o caminho certo, né? Como diz a Bíblia, às vezes para a direita ou para a esquerda, ele nos indica o caminho certo que temos que tomar. Mas ainda assim, às vezes nós erramos. E por causa disso tropeçamos. E às vezes vem a consequência. Quando Esaú troca o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, ele paga agora, na hora da bênção. A bênção boa que seria para ele, vamos assim dizer, vai para o irmão. Com engano, claro, mas vai para o irmão. E ele fica sem a parte boa da bênção. Mas nós vamos ver no final, como já aconteceu com minha vida e com a sua vida, que independente de tudo isso, Deus não nos deixa de amar. Deus não nos desampara. Quando Deus fica em silêncio conosco, é porque está trabalhando com a nossa vida, com a nossa personalidade, com o nosso caráter. Ele quer, no silêncio dele, que nós passemos a prestar mais atenção naquilo que ele tem proporcionado para nós. E Esaú pagou esse preço. E o ódio foi tão grande que ele resolveu matar o irmão. Ele falou que ia matar o irmão. Logo no começo desse mesmo livro sagrado, da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, o primeiro homicídio entre irmãos, entre Abel e Caim. Por causa disso, por causa do ódio, porque foi enganado, ele queria matar o irmão. Então sua mãe encaminha ele para a terra da parentela dela. Quando Abraão quis uma mulher para Isaac, mandou o servo dele buscar mulher na terra da parentela. E veio Rebeca.
e veio Rebeca. Rebeca tinha um irmão, entre outros tinha Labão. E Jacó vai para lá. Jacó vai para lá. E é enganado por Labão, porque ele trabalha 7 anos para ele, né, para ganhar a filha que ele amava. Mas ele é enganado e fica com a filha mais velha. Trabalha depois mais 7 anos pela filha que amava. E no final mais 7 anos pelos rebanhos que ele conquista pela força do seu trabalho. Então Jacó vai e a história entra para lá, para o lado da família de Rebeca. Esaú, ele sai, vamos dizer assim, da cena principal. Deve ter ficado remoendo, deve ter ficado com raiva, planejando. Ele volta um dia porque o pai e a mãe estão aqui. No final, Isaac já bem mais velho, os dois sepultam o pai juntos. Mas é interessante que Deus dá uma ordem para Jacó, para ele vir e voltar para a terra dele. E ele vem. E ele já vem com suas 2 mulheres, as 2 que servas das mulheres terminaram também sendo mães de filhos seus. Ele volta para a sua terra. Só que antes de se encontrar com Esaú, seu irmão, ele tem um encontro com Deus. É incrível isso, né? E ele recebe uma notícia que o amedronta muito, porque ele, antes de ter esse encontro com Deus, ele manda servos seus ir até Edom, dos edomitas. Esaú, os edomitas vêm de Esaú. Então ele manda ir lá dizer, por favor, me receba, eu estou voltando para a sua terra e gostaria de ser recebido por ti. E leva alguns presentes para ele. E quando esses mensageiros voltam, falam assim para Jacó: temos o recado, demos os presentes. Esaú está vindo aí com ele 400 homens. Para Jacó, aquela promessa de 20 e poucos anos atrás ia se cumprir agora. Mas nessa noite, ele tem um encontro com Deus. Um encontro que transformou a sua vida. A palavra fala que ele briga, luta com o anjo do Senhor. É o próprio Deus. Até o romper do dia. E ali ele tem o seu nome mudado. Ali ele deixa de ser Jacó e passa a ser Israel, que vem a ser o nome da nação hoje, o povo de Deus. É tremendo porque esse encontro com Esaú poderia ter acontecido sem esse detalhe. Mas Deus é o Senhor dos detalhes. Então, antes dele ter esse encontro, que iria morrendo de medo, porque já sabia que Esaú vinha com muitos homens ao seu encontro. Ele tem a providência de Deus na sua vida. E ele recebe um selo ali. Ele recebe um selo ali de que seria por nome da pátria de Deus. É incrível também, voltando àquele assunto de pais e mães, preferências de filhos, né? Jacó também tem preferência. Primeiro por José e depois por Benjamim, porque, vamos dizer assim, eram filhos da sua velhice. E ele gostava mais. E os outros filhos, aliás, venderam José por causa disso, porque Jacó gostava mais, Jacó gostava mais de José, e José dava notícia dos maus feitos, né, dos seus irmãos mais velhos. Mas ele volta. Ele volta e vai ter um encontro com seu irmão Esaú. Nesse inteirinho, antes disso, Esaú se casa com uma terceira mulher, porque estava tão chateado que sabia que isso ia acontecer e isso aí iria fustigar a mãe que tinha preferência por Jacó. Ele casa com a filha de Ismael, né? Aí na Bíblia sua, no versículo 36, que fala disso, no versículo 28, são 2 números diferentes, mas são a mesma pessoa. Tá? No versículo 28 fala Maalat e no versículo 36 fala Basemat. Mas é uma mesma pessoa e é filha de Ismael. Então ele passa a ter essas 3 mulheres, né? Então ele vai ao encontro. Ele vai ao encontro com
com seu irmão, manda em grupos, né, separados, ele manda presentes, né? Um rebanho, vamos dizer assim, de ovelha, um rebanho de bezerros, né? Isso e aquilo, ele manda vários presentes separadamente, porque na medida que essas coisas iam chegando, ele achava que o coração de Esaú ia amolecendo, né? Ia perdendo aquela raiva toda. Vamos lá para o capítulo 32 desse mesmo livro de Gênesis. Quero ler um versículo, por enquanto, do capítulo 32, que diz assim, é o versículo 6. Voltaram os mensageiros de Jacó dizendo... Ah, não, isso aí é quando ele fala que vem os 400 homens. Eu já tinha falado sem ter lido, né? Aqui já falei que ele estava vindo também com os 400 homens, né? Então, no capítulo 33, fala desse encontro. E olha que tremendo que diz a palavra de Deus, né? Gênesis 33, tá, meu querido, minha querida? Levantando Jacó os olhos, viu Esaú que se aproximava, e com ele os 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e os seus filhos atrás dele, e Raquel e José por último. Benjamim não tinha nascido ainda. Quer dizer, ele protege, ele deixa eles por último, lá para trás, né? Se fossem sofrer alguma consequência, talvez nem chegassem a ele, né? E por último, né, deixa Raquel e José. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se na terra 7 vezes, até aproximar-se do seu irmão. Já falei isso algumas vezes. O povo de Deus tem algo muito especial com os números, e um deles é o 7. Aliás, eu tenho também. Eu gosto muito do número 7. Então aqui a Bíblia fala que ele se prostrou 7 vezes diante do irmão. Então Esaú, verso 4, correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E choraram. Tremendo, né? Correu, abraçou, arrojou-lhe, né, no pescoço, né? E o beijou e choraram. Só esse texto já me deixa assim, né? Na saudade dos abraços, né? Que estão tão raros nesses tempos difíceis, né? Mas houve uma reconciliação. O Senhor reconcilia. Se você tem alguém na sua família, um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um outro parente qualquer, que não te agrada, ou que tem a ver alguma desavença, não importa de onde veio isso, não importa quem seja o culpado, não importa quem começou, não importa quem enganou. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo reconcilia cada um de nós com o nosso próximo, seja ele quem for, principalmente se de família for. Tira a acidez, a ira, o ódio do teu coração, meu irmão, minha irmã, se este é o teu caso. O Senhor quer reconciliar, o Senhor quer perdoar o teu erro do passado. Você não vendeu a sua primogenitura, mas você pode ter cometido outro erro, às vezes até grave, mas o Senhor quer perdoar esse erro porque Ele te ama. O Senhor quer colocar você na frente de uma pessoa. O Senhor quer que você procure essa pessoa. O Senhor quer que você lhe diga, eu te perdoo. E mesmo se você deveria ouvir essa frase, eu te perdoo, tome a iniciativa e diga, eu te perdoo. Faça isso para agradar a Jesus. Ele quer te reconciliar. Ele quer que você volte às suas veredas antigas, a teu caminho. A Bíblia diz que a família é a menina dos olhos de Deus. Esaú e Jacó se reconciliam. Esaú queria matar a Jacó, porque foi enganado. E a Bíblia diz aqui, nesses versículos que eu li, esse 4 principalmente, do capítulo 33, eles se abraçam, eles se beijam, eles choram. É o perdão de Deus que é derramado nas suas vidas. O perdão de Deus quer derramar na tua vida no dia de hoje, quando você estiver ouvindo essa mensagem. Quer quebrar esse jugo. Você viu lá atrás que ele falou, quando você se libertar, teu jugo será quebrado. Você está carregando um peso que não é teu, um jugo que não é teu, você está sofrendo.
por algo que não te pertence mais. O Senhor quer te ajudar a quebrar esse jugo. Faça como Esaú, faça como Jacó. Não importa se um estava com coragem e o outro estava com medo. Importa é o final. Eles se abraçam, eles se beijam, eles choram. Deus preparou esse reencontro. Deus quer preparar um reencontro teu com alguém da tua família, algum parente, algum vizinho, alguém do teu trabalho. Não resista ao desejo de Deus de tirar esse jugo, esse peso dos teus ombros. Ele quer o melhor para a tua vida. Por isso que os exemplos dessas pessoas que estão relatados aqui na palavra de Deus, eles são tão intensos. Essas pessoas viveram, sofreram e passaram por isso, para poderem serem aperfeiçoados, para poderem perdoar, para poderem transformar as suas vidas. E é isso que Deus quer de nós, a cada dia. Pense que hoje é o último dia da sua vida, mas se amanhã o Senhor te dá mais um dia, e se fosse como o último, pense que Deus te ama e te quer bem. Deus quer o melhor para ti. E só você pode permitir que Deus te dê o melhor. Amém? Receba essa palavra no teu coração e na tua mente, no nome de Jesus. Amém? Abra a tua mão. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Dá um beijo na sua esposa, um beijo no seu marido, abrace os seus filhos. Se tiver algum amigo, algum parente, faça o mesmo, no nome de Jesus. Ele nos ama sempre.